hoje nós queremos falar sobre a lição número 18 aqui. Era 18 e 19, mas o conteúdo vai ser baseado principalmente na lição 18, ok? Que fala sobre a igreja e as igrejas, amém? Então, amados irmãos, a igreja, como nós cantamos em vários hinos, é um lugar para nós perseverarmos, amém? É um lugar para correr, para prosseguir a nossa carreira espiritual, até a vinda do Senhor, até um dia partir com Ele. Mas também é um lugar, é um jardim, amém? É um lugar para nós sermos frutíferos, é um lugar para nós estarmos satisfeitos, amém? O Senhor nos deu a igreja para que nela nós nos sintamos plenos e completos, amém? Você sabe que o Senhor está na igreja? Que a igreja é o corpo de Cristo. E que por meio dela Deus quer nos suprir todas as riquezas em glória. Então é o melhor lugar que Deus nos deu. Amém? Eu queria, antes de orar, inclusive, ler um versículo junto com vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ok? Para falarmos hoje essa lição sobre esse livro Fundamento da Fé Cristã, sobre a igreja e as igrejas. Então, 1 Coríntios capítulo 1, vou projetar aí, 1 Coríntios para todos os irmãos lerem, vamos disfrutar esse versículo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Amém? A igreja de Deus que está em Corinto, amém. Que tal se você lê esse versículo para seu irmão? Vamos orar, ler, vamos disfrutar, vamos masticar esse versículo, amém? Use seus dentes espirituais e vamos masticar esse versículo, amém? A igreja de Deus, amém? Fala para seu irmão, amém, irmão? A igreja de Deus, a igreja de Deus, amém? E está, aleluia, Senhor Jesus. A igreja está em um lugar, aleluia, está em Corinto. Agora, hoje está no Gama. Amém. A igreja de Deus que está no Gama. Pode trocar esse nome Corinto por Gama, né? A igreja de Deus que está no Gama. Amém. Aos santificados. Fala para seu irmão, irmão, você é um santificado. Santificado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Aleluia. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, com todos que em todo lugar invocam, Senhor Jesus. Que nós invocamos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A igreja é com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Aleluia. Aleluia pela revelação da igreja, amém? Esse é um versículo que está cheio de muita revelação, né? E nós hoje queremos desenvolver dois aspectos, né, da igreja. Alguns irmãos já conhecem, mas outros irmãos ainda têm chegado à igreja. E será algo também que vai servir para nós termos uma visão do lugar onde nós estamos. Amém? Então, a igreja e as igrejas. Já nós vimos várias lições relacionadas com a igreja. Mas esses dois aspectos aqui, sobre a igreja, fala da igreja em um aspecto universal. É com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é uma, amém? A igreja, ela nasceu
do plano, do coração de Deus, mas foi gerada por meio da morte de Cristo. A morte, a ressurreição de Cristo gerou a igreja. E vamos ver também mais que fala também das igrejas, ou da igreja em cada cidade, ok? Como vimos aqui, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja não é somente algo místico, né? Algo espiritual, a igreja tem um sentido prático, né? Algo que se pode viver, no qual nós estamos experimentando hoje na igreja no Gama. Amém? Então falando um pouco, né, o que falou a lição, nós devemos entender o que significa a palavra igreja. Então, a igreja, a palavra igreja, ela vem do grego eclesia. E de forma simples, ela significa chamados para fora, né? Ou a congregação, é uma congregação, uma convocação de pessoas que foram chamados para fora, ok? Que é o que significa a igreja, eclesia, chamados para fora, ok? Então, no Antigo Testamento, nós sempre vemos a intenção do Senhor de separar alguém ou separar a seu povo para ele cumprir o seu desejo, o seu propósito. Exemplo, nós vemos, desde o momento que vemos as quedas no livro de Gênesis, vemos que o homem caiu, né? Caiu, teve várias quedas. Mas no capítulo 12, vemos Deus chamando um homem, Abraão, certo? Ele chama Abraão para ele sair de Ur dos Caldeus. Ele faz um chamado, uma convocação para ele sair e ele ir para a terra de Canaã. Amém? E isso aí, amados irmãos, fala do nosso chamamento pessoal, individual. Ur dos Caldeus representa uma terra de idolatria, uma terra no qual estava no domínio das trevas. E todos nós, cada um de nós foi convocado para sair do domínio das trevas. Aleluia, que quando nós cremos no Senhor e por meio da fé em Cristo, nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então vemos também a expressão ou a experiência do povo de Israel quando Deus chamou ele do Egito. Egito representa uma terra que estava oprimindo, né? Oprimido, né? Estavam sendo oprimidos por Faraó. Então, Deus, Ele nos chamou do Egito. Neste caso, Ele nos chamou para sair do domínio e da cultura do mundo. Para eles passarem a atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto e eles chegarem a Canaã. Vê sempre que é o mesmo princípio, né? Sair para ir até Canaã. E eles aí manter posição, né? Ficarem firmes nesse chamamento. Vemos também, inclusive, o povo de Israel, depois de ter sido chamado, eles caíram de novo em cativeiro. Eles caíram no cativeiro da Babilônia, que representa o mundo religioso. Eles caíram no cativeiro da Síria, que representa o mundo de pecado, inclusive depois de ter sido chamados. E isso aí, amados irmãos, é um quadro, uma representação dos filhos de Deus que depois deles terem sido chamados, deles terem sido convocados, eles voltaram para o mundo do pecado, para o mundo religioso. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele sigue chamando a seu povo. Sair dela, meu povo. Sai da Síria. Sai do mundo do pecado. Sai do mundo religioso e volta para Canaã. Volta para Cristo, volta para a boa terra. Amém? Por isso que esse ponto aqui é muito importante, amados irmãos. Porque se tem alguém que está afastado, que está sendo cativo por qualquer desses mundos que Satanás tem preparado, o Senhor está querendo que você saia e você volte
no lugar onde Deus chamou você. Amém? Eu quero dizer para você que seu lugar é Canaã, seu lugar é Cristo, seu lugar é a igreja. Não fique satisfeito com a mentira de Satanás. Eu estou aqui, eu estou no mundo, eu estou no pecado, não tem mais jeito. Tem sim. Todo em Cristo tem solução. E todo em Cristo pode ser resolvido. Amém? Então vamos obedecer esse chamado. Então, no Novo Testamento, amados irmãos, a igreja é chamada para sair também. Amém? Agora, quando você lê João 17, você lê assim, que o Senhor não quer que sejamos tirados do mundo, mas sim guardados do mal. Então, nós estamos nesse mundo, mas o que não devemos estar é sob a influência do mundo, porque nós temos um reino, amém? Temos um chamamento. Então, esse chamado para nós sairmos, para nós ser chamado para fora, é fora da influência do mundo religioso, do mundo político, do mundo do pecado. Todas as estratégias que cria Satanás para distrair o homem do propósito e da vontade de Deus. Porque a igreja tem um propósito e ela tem uma comissão, ok? Então vamos ler 2 versículos. Um deles está em Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios. Então, o nosso viver é um andar, amém? É um andar que está nos conduzindo para o reino. Mas o Senhor está nos dizendo ainda que você é cristão, ainda que você é filho de Deus, você não pode andar mais como os gentios. Porque você não é mais uma pessoa que está sem vida, sem propósito e sem chamamento. Então aqui diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então essa palavra vaidade é sem conteúdo, sem revelação, sem propósito. Meus queridos, Deus nos tem dado espírito de sabedoria e de revelação, para nós entendermos o propósito do nosso chamamento, amém? E o versículo 18 complementa, oscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E outro versículo dele está em capítulo 5, versículo 15. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ok? Então, a igreja, como nós estamos vendo também na série do Alimento Diário, a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo, nós temos uma missão, temos um propósito. E o Senhor, amados irmãos, Ele nos deu espírito de sabedoria e de revelação para entendermos o seu plano, ok? Então, nosso viver aqui não pode ser um viver vão, sem conteúdo, sem sentido espiritual. Porque o conteúdo, a missão e a comissão que o Senhor está nos dando, ela é superior àquilo que Satanás está oferecendo nesse mundo. Você não acredita nisso? Eu creio nisso, amém? Ok. Quem compõe a igreja? Quem compõe a igreja? A igreja, ela está constituída por todos os que foram redimidos pelo Senhor. Por todos aqueles que foram regenerados, ok? Que foram regenerados. Então, eles são a igreja. E nós lemos aí, 1 Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto. Hoje aqui, em nossa realidade, é a igreja de Deus que está no Gama. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santo.
Então, por que a igreja, ela somente está composta por aqueles que são remidos pelo Senhor? Que foram redimidos, que foram regenerados pelo Senhor. Porque a igreja, ela foi gerada pela morte e a ressurreição do Senhor. E a igreja, ela é o complemento de Cristo. Então, nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Amém? 2:20. Aqui está falando da experiência do Adão, né? E Adão é uma representação aqui de Cristo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor aqui, o Adão, que ele estava procurando uma auxiliadora, é uma representação de Cristo buscando ajuda idônea para ele, ou seja, sua noiva, sua esposa, que hoje é a igreja. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Nesse caso aqui foi Adão. Agora olhe esses versículos com olhos espirituais. Esse sono aqui representa a morte de Cristo. Amém? E o que aconteceu quando ele dormiu? Aqui Adão. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então, isso aqui é um quadro claro do que aconteceu na morte de Cristo. João capítulo 19, versículo 34 diz que quando o Senhor estava na cruz, né, um soldado com uma lança atravessou o costado dele, né? Atravessou e dele saiu sangue e água. O sangue foi para redimir o homem e a água foi para regenerar o homem. Era uma representação da obra da morte de Cristo. Ou seja, irmãos, você e eu fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro e fomos regenerados pela vida de Cristo. Amém? Ou seja, você não é qualquer pessoa, você foi alguém que foi alcançado pela regeneração e pela vida de Cristo e pelo sangue para hoje constituir a igreja. Você é auxiliadora de Cristo. Fala para seu irmão, você é auxiliadora. A igreja, todos nós, somos auxiliadora de Cristo. Então, como seu complemento, hoje, a igreja é a noiva de Cristo, que está sendo santificada e está ganhando um estado de maturidade, para um dia se unir a Ele em casamento. Você sabia que se Satanás não tivesse entrado na história, a Bíblia somente seria Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e 2 e Apocalipse capítulo que os dois últimos são 20 e 21, né? 21 e 22, né? Como conclui aqui a história no capítulo 2? Adão ganhando uma auxiliadora, certo? Como conclui a história lá em Apocalipse capítulo 20, não é? É Cristo tendo uma esposa para toda a eternidade. O restante é consequência da queda do homem, lamentavelmente. Mas graças a Deus que hoje o Senhor está gerando essa noiva. Então, amados irmãos, eu quero encorajar vocês a perseverarem. Perseverem na igreja. Porque Deus está santificando suas vidas. Amém?
Quando nós nos aproximamos mais ao Senhor, nos aproximamos mais à sua palavra e perseveramos nos aproximar no Senhor, amados irmãos, nós estamos sendo santificados. Estamos sendo preparados como a noiva de Cristo e estamos ganhando maturidade, amém? Porque Cristo, de fato, Ele não vai casar com uma menina, Ele vai casar com uma igreja que esteja pronta, amadurecida, amém? Então, como a igreja, como corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, para nós cooperarmos com Ele e obedecer o cabeça, amém? E esse processo está nos levando a crescermos e a sermos edificados. Ou seja, cada reunião que nós estamos tendo, nós estamos passando por um processo de amadurecer, de crescer e sermos edificados. Eu vi alguns grupos familiares que reuniram nessa semana. Levante a mão quem reuniu um grupo familiar nessa semana. Eu vi vários grupos reunindo, né? Vi alguns jovens também. O que estava acontecendo aí? Se você estava genuinamente participando, você estava sendo santificado, você estava sendo edificado e você estava amadurecendo aí. Amém? Então vamos perseverar como igreja, amém? Então a igreja também é um organismo vivo e não uma organização. Ou seja, a igreja é um viver, amém? Então nós precisamos viver a igreja o tempo todo, amém? Todo momento precisamos estar vivendo a igreja com os irmãos, desfrutando a palavra, desfrutando das reuniões. É um viver, amém? Então, a igreja, ela tem dois aspectos, como já falei. Tem um aspecto universal. E ela está composta por todos os cristãos em todas as eras. Ok? Desde os discípulos lá, no livro de Atos, dos apóstolos, os discípulos, até ainda os que não creram, que vão crer mais tarde ou amanhã. Ele está composto, então isso aí é a igreja universal. Está composto por todos os cristãos ainda que já partiram com o Senhor. E exemplo, isso está em Mateus 16, 18. Que o Senhor falou assim, vou ler aqui. Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela tem um aspecto universal, sim, mas também tem um aspecto prático que somente pode ser experimentado por aqueles que estão hoje vivos. Amém? Somente os que estão hoje vivos aqui podem apresentar seu corpo em sacrifício vivo para hoje cumprirmos o propósito como igreja. Então, quando o Senhor falou aqui, eu também te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é pedras, ok? Ou seja, material. Você, amados irmãos, são materiais para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, ela também tem um aspecto local, ok? Que é onde ela pode ter a prática e o viver diário. Então vamos ler aqui, Mateus 18, 17. Ele diz: E se ele não os atender, disse-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que todo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e todo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então preste muita atenção a esses dois versículos, amados irmãos. Rejeitar a igreja é rejeitar o Senhor, você sabia? Ela não está separada de Cristo. Quando nós rejeitamos o viver prático em nosso dia a dia, de viver a igreja, nós também estamos rejeitando o Senhor. Ok?
E vamos ler mais um versículo. Outro está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Oh Senhor Jesus. Assim, já não sois estrangeiros. Você está se sentindo como um estranho aqui na igreja? Não deveria. Você agora é parte, você já agora tem cidadania celestial, amém? Você não é mais um estrangeiro, nem somos mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, a igreja não pode ser um clube social, um lugar onde eu vou para ter um momento aí de lazer espiritual. A igreja é um lugar onde eu posso conviver com aqueles que são minha família. E eu posso testificar, eu creio que muitos de vocês, quando eu cheguei na igreja, eu ganhei muitas mães, muitos pais, muitos irmãos. Amém? E isso é maravilhoso. E eu me sinto assim. Tanto assim que a igreja, nós chegamos a ter um vínculo mais forte com os irmãos que com a própria família. Eu amo minha família, não tenho nada em contra disso. Eu amo eles. Mas meu vínculo mais forte é com os irmãos. Então, isso é, por quê? Porque o Senhor nos vinculou com uma vida superior, por meio da regeneração. Amém? Senhor Jesus, então isso é maravilhoso. Então, nessa igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, alguns especialistas explicam aqui assim: a pedra angular aqui era uma pedra que unia duas paredes de pedra. E ele está falando aqui porque ele está falando dos gentios e do povo de Israel, dos judeus, né? E ele estava falando a revelação da palavra, que já não havia mais separação entre o povo de Deus e os gentios. Porque havia uma pedra angular que estava unindo os judeus com os gentios, na mesma edificação. Então, amados irmãos, para aplicar em nossa vida pessoal, se nós, em nossa família, em nosso casamento, não está tendo unidade, é porque está faltando a pedra angular, ok? Se um casamento na família, entre os irmãos, estamos tendo separação, distinção de pessoas, é porque está faltando a pedra angular que é Cristo. Então vamos abrir mão desses outros propósitos e vamos nos apegar mais à pedra angular que é Cristo para sermos um, amém? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente se está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então isso aqui é a igreja em seu aspecto local, no versículo 22. Como nós podemos viver a igreja? Como nós podemos ser edificados, não sermos mais estrangeiros, mas concidadãos do santo? Irmãos, é por meio da igreja no Gama. Amém? Então não adianta ir embora. Você precisa entender que o lugar que Deus deu para você é esse aqui. Fale para seu irmão: essa aqui é sua igreja. É sua igreja, é sua família. Amém? Não tem melhor lugar do que este. Então, ó Senhor Jesus, no aspecto local, cada igreja, ela tem uma condição para viver e para vencer. Exemplo, não vou ler o versículo, mas quando você lê o livro de Apocalipse capítulo 2, você vai ler que o Senhor ele escreve a igreja de Deus que está em Éfeso. 2:7, a igreja de Deus que está em Esmirna, a igreja de Deus que está em Pérgamo. Que mais? A igreja de Deus que está em Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia.
E preste muita atenção aqui. Essas igrejas tinham coisas para vencer, porque cada uma delas estavam passando por uma necessidade. Então a igreja ela é uma só. A igreja ela tem um só propósito, um só objetivo, uma mesma comissão. Mas ainda assim, a igreja, cada uma delas tem uma condição para vencer. Exemplo, a igreja em Éfeso, ela deixou o primeiro amor. Ela já não tinha essa paixão para se entregar pelo Senhor como tinha no início, quando ele experimentou o Senhor. E alguns dos irmãos estão assim. Eles precisam vencer o fato de ter perdido o primeiro amor. Por quê? Porque eles perderam o amor pela palavra, pela comunhão, pelos irmãos. E muitas vezes nós sentimos que a igreja perdeu o sabor. Por quê? Porque perdimos o fato de experimentar a Cristo. Outros estão passando por tribulações, Esmirna. Outros estão passando por provações, por luta. E o Senhor fala assim: "Sê fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida." Amém? Então o Senhor está falando assim: você está passando por isso, sim, mas persevera. Continua. Outros se misturaram. Pérgamo significa casamento. E a igreja é para se unir, se casar com Cristo. Mas a igreja em Pérgamo, ela tem a característica de ter se casado com o mundo, com a política. E isso trouxe degradação na igreja. Saiba, amados irmãos, você está aqui porque seu único objetivo é se unir e se casar com Cristo. Ok? Então não deixe que outros propósitos, causas, venham a substituir esse chamamento. Como falou Paulo em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Amém? Então esse aí é a nossa causa, a nossa luta. Amém? Então, a igreja, ela tem um propósito, se unir a Cristo. E hoje, amados irmãos, nós temos uma luta, uma causa pela qual nós devemos nos consagrar e apresentar os nossos corpos. E essa luta, segundo Efésios capítulo 6, que mostra a igreja como uma guerreira, ou como um exército, nós devemos estar firmes. Então vamos ler alguns versículos aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11. 6:11, o Senhor nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, que? Firmes. Para que a armadura de Deus? Não é para você lutar com Satanás, lutar para dar um morro nele, né, bater nele. Você sabe que Satanás e seus anjos são mais poderosos do que nós. Eles são superiores em força e em poder. E eles estão em uma esfera espiritual. Ok? Uma esfera no qual nós não temos como chegar a eles. Mas quando a igreja ela está firme e ela ora, ela se congrega, ela prega o evangelho, ela cuida das pessoas e ela persevera, ela fica firme. E aí o Senhor, ele ativa seus anjos, né, para tirar. Nós vemos isso em Daniel, né? Deus envia seus anjos para vencer ele, tirar aqueles anjos que estão atrapalhando, tirar os demônios. Porque nós não precisamos ter uma luta com esse mundo espiritual, que muitas pessoas têm interpretado assim, pensam que essa armadura aqui é para você se colocar e começar a ter uma luta espiritual. Amados irmãos, a armadura espiritual é para você ficar firmes. E essa palavra firme aqui, ela vem de uma palavra grega que significa não ceder o terreno. Ou seja,
onde Deus te colocou, onde Deus te colocou para cumprir uma função como membro do corpo de Cristo, Ele te deu talentos. Amados irmãos, fique firme aí. Não deixe que Satanás tire esse terreno, tire esse lugar que o Senhor te deu para servir ao Senhor, para servir com os irmãos, para estar junto com os irmãos. Fique firme, amém? E aqui depois diz, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então, somente no viver da igreja, nós podemos permanecer firmes e inabaláveis. Então, Satanás, ele está levando muitos filhos de Deus a perder o objetivo e o propósito da igreja. Nós estamos vendo, amados irmãos, com todas as coisas em que o povo de Deus se está envolvendo. E nós podemos ver que a igreja está perdendo objetivos, propósito. Senhor Jesus. E também, amados irmãos, Satanás está levando muitos filhos de Deus a perder o viver prático da igreja. Então eu quero diferenciar essas duas coisas. Nós podemos estar na igreja e não estar lutando pelo propósito de Deus. Então, as causas que pode estar motivando a igreja, cada um de nós estarmos na igreja, pode ser muitas outras causas. Ok? Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para cumprirmos a economia de Deus. Então vamos ler 2 versículos. Um deles está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ele diz: nem se ocupem em fábulas e genealogia sem fim. E eu quero dar uma grande advertência. Uma fonte inesgotável de fábulas e genealogias sem fim é a internet. E muitos irmãos estão sendo influenciados pela corrente desse mundo, pelo fato de não usar de forma adequada a internet. E estão sendo influenciados. E você poderia estar sendo até colocado em grupo. Você sabe que a internet ela funciona como uma inteligência artificial, que ela já classifica e qualifica as pessoas para colocar elas em grupo, para manter essa pessoa engajada e assim ela dar mais uso à internet. Se não, pergunte aí ao Vinícius, que é o especialista. É assim, não é assim, Vinícius? Exemplo, se eu gosto de futebol e a internet vê que eu procuro coisas de futebol, ela vai me bombardear com informação de futebol, para eu ficar a cada dia mais engajado e perder mais meu tempo e gerar mais dinheiro para ele, porque eles ganham dinheiro com o tempo que nós usamos da internet. Então ela faz isso, ela faz separação, ela já coloca você em grupos. Por isso que você vê exemplo, você vê manifestações de grupo que você acha como essa pessoa toda conseguiu combinar para estar junto. A internet, uma inteligência artificial fez isso. Já engajou ele em o que era algo atraente para ele, um tema, uma informação que era atraente e levou essa pessoa para um certo grupo. Então, amados irmãos, não vamos a cair em fábulas e genealogias, enfim, nós temos uma comissão e edificar o corpo de Cristo. Não caiga, jovem, não caiga em grupos de ideologias, que isso é uma grande armadilha, né? É uma grande armadilha. Nós temos uma causa, nós temos um propósito de estarmos aqui, amém? Então, o que mais? Então, isso aí, Satanás, nós podemos estar na igreja, mas podemos estar por causa dessas ideologias e filosofia
estar sendo influenciados a viver outras causas. Então vamos terminar de ler aqui. Ni se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. A palavra serviço aí é economia. Então, todas essas coisas promovem discussões, certo? Todo mundo está discutindo qual é a verdade, que está certo, que não está certo. Mas nós estamos aqui não para promover discussões. Nós estamos aqui para promover a economia de Deus na fé. Amém? Depois diz aqui, versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Então Deus está querendo preservar nosso coração puro. E essa pureza aí é ter um coração que somente vive para o propósito de Deus. Isso é pureza. Pureza é ter a intenção de só viver pela causa do Senhor. E de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Porque desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em lucuosidade frívola. Então nós não queremos cair nessa condição. Nós queremos perseverar no propósito de Deus, na economia de Deus. Amém? Então, outro ponto aqui, outro ponto para não cairmos nesse grupo, é aqueles que perderam o viver prático de igreja. Eles começaram a se esfriar e terminam se afastando a cada dia do viver normal de igreja que não deveríamos ter. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele nos adverte isso aí. 10, 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então alguns ficaram frios e perderam a prática do viver normal de igreja. E Romanos capítulo 12 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que naquele dia nós vamos apresentar conta ao Senhor para saber que nós fizemos com o nosso corpo, quando estávamos aqui na terra. Se apresentamos nosso corpo em sacrifício vivo para a edificação da igreja ou por causa de outros propósitos. Então que o Senhor nos dê graça para nós perseverarmos, amém? Então a igreja, em seus dois aspectos, para os irmãos, alguns irmãos compreenderem, a igreja em seu aspecto prático é uma em cada cidade, ok? Em cada cidade, a igreja tem uma expressão. Exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, limos aí, certo? Então, a igreja, ela não tem nome. Biblicamente, a igreja não tem uma denominação. Não existe isso na Bíblia. Você sempre vai ver isso. A igreja de Deus, a igreja em Jerusalém. E quem constituía a igreja em Jerusalém? Aquela multidão de pessoas que tinham crido em Jerusalém, certo? A igreja em Antioquia. Exemplo, você vê as 7 igrejas, que eram cidades. A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna. Por isso que você lê lá fora que está escrito a igreja no Gama. Aunque nós devemos estar cientes que a igreja não é esse prédio aqui, ok? A igreja, exemplo, quando a igreja está aqui? Quando a igreja está reunida nesse local, ok? Quando todo mundo vai embora para suas casas, a igreja foi embora, ok? A igreja só está aqui quando os irmãos reúnem nesse lugar. Então, está errado dizer, fui lá na igreja e a porta estava fechada, não consegui entrar na igreja. A gente já fala isso por costume, né? Mas nós devemos estar cientes. Isso aqui fisicamente não é a igreja, é um lugar que Deus nos deu para a gente reunir. Amém? Então, a igreja, eu vou ter que resumir porque meu tempo já concluiu.
Então, a igreja, meus irmãos, eu vou resumir assim. A igreja tem materiais, tem um terreno e tem base para edificar. Porque nós vimos que a igreja precisa ser edificada, certo? E isso pode ser feito somente com os cristãos que estão vivos, que estão vivendo a igreja hoje aqui na terra. Então, a igreja tem materiais. Quem são os materiais? É você, ok? Saiba, eu sou um material para a edificação da igreja. Se você não está aqui para ser edificado com os irmãos, você está perdendo objetivos. Você é um membro do corpo de Cristo. E você é um membro muito precioso. Mas você é precioso dentro do corpo. Exemplo, imagina que você, dentro do corpo de Cristo, você é uma formosa, uma bela orelha. Mas essa orelha, que é você, é linda no corpo. Imagina que eu falei assim, bom, eu vou tirar essa orelha do corpo, porque ela é muito linda. E vou deixar ela insolada. O que vai acontecer com a orelha? Essa orelha linda, em 2, 3 dias, está podre. Certo? Então você tem vida, tem vitalidade quando você está junto com os irmãos. Quando você está junto com os santos. Tendo a experiência do viver da igreja. Você é um material que está sendo ajustado. E você fala assim, a igreja todo é color de rosa. Não. Tem também dificuldade. Tem roce. Você tem alguns problemas às vezes com alguns irmãos. Mas todo é um processo de ser ajustado para encaixar dentro da edificação do corpo de Cristo. Amém? Então não fique como material insolado. Permaneça na comunhão do corpo de Cristo da igreja. Amém? Então a igreja, ela tem uma base. Somente vou mencionar os versículos. 1 Coríntios, o anterior do material é 1 de Pedro 2,5. Nós somos pedras preciosas. Amém? Pedra preciosa do Senhor. Nós somos pedras vivas. Amém? Menciona 1 Coríntios 2,5. 1 de Pedro 2,5. 1 Coríntios 3,10 diz que nós estamos sendo edificados no fundamento que é Cristo. Ok? O fundamento para nós estarmos aqui é a salvação do Senhor. Qual é a base para alguém estar dentro da comunhão da igreja? Dentro da comunhão do corpo de Cristo? É a salvação de Cristo. Amém? Não tem exigência. Não tem, como se fala? Demandas. O único é que essa pessoa seja redimida, salva, regenerada pelo Senhor. Esse é o fundamento de estarmos aqui. Mas a igreja também, ela tem um terreno, um lugar para sermos edificados. Então, qual é o terreno? O terreno é a cidade onde nós estamos. A igreja de Deus que está em Corinto. Neste caso, a igreja de Deus que está no Gama. Então, o limite da sua igreja não é uma, não sei se falar aqui uma parcela, né? Um pedaço de terra. O limite, amados irmãos, é a cidade onde você está. Ok? Então, quem é a igreja? São todos os irmãos que estão nessa cidade. Só que no transcorrer da história, o homem foi se separando, dividindo em parcelas, em pequenos terrenos, para cada quem ter seu viver. Mas, biblicamente, a igreja são todos os filhos de Deus na cidade. Amém? Por isso que nós, para aqueles irmãos que ainda perguntaram, né? Nós nos reunimos aqui como a igreja no Gama. Amém? Essa é a base de nós estarmos aqui reunidos. E nessa base,
da unidade. Deus quer que nós sejamos edificados, que nós sejamos um com os irmãos, que nós cumpramos a nossa missão de pregar o Evangelho, cuidar dos irmãos e perseveramos nessa base para edificar o corpo de Cristo. Amém? Essa é a base que o Senhor nos entregou. E essa é a base que o Senhor quer que nós perseveremos até a vinda do Senhor. Amém? Na Bíblia fala também das igrejas na Ásia. Exemplo, igrejas. Não fala em plural, em singular, mas em plural. Porque essa aí, exemplo, Ásia era uma região. E essa região tinha várias cidades. Exemplo, DF é uma região. E estão as igrejas no DF. As igrejas. Mas porque tem várias cidades. Gama, Novo Gama não é DF. Gama, Santa Maria, Brasília, Sobradinho, né? Cada uma dessas cidades deve ser a igreja nessa cidade. Amém? Então, amém, amados?